E a gente vai começar agora a falar, agora já falamos da parte da graduação, dos cursos técnicos. Vamos começar agora com a parte de pós-graduação, que é muito, muito importante também. Se você, por exemplo, já se formou, já está formado, né, na área da saúde, porque assim, mesmo que pós-graduação, a Fundação, né, Barceló, ele continua focando na área da saúde. Então, você se formou na área da saúde e gostaria de fazer uma pós-graduação, tem muitas possibilidades dentro da Fundação Barceló, que é muito interessante e bem focado especificamente. Pós-graduação, né, na Fundação Barceló, eles possuem carreiras acreditadas, né, validadas a nível de doutorado, de mestrado, de especialização, né? E o sistema deles promove uma formação contínua de investigadores, né, graduados em universidades tanto nacionais como internacionais. Porque, como eu já comentei com vocês, né, a Fundação Barceló, eles aceitam estrangeiros. Então, isso daí é muito, muito importante, né? E quando a gente fala de pós-graduação, quando a gente tem muito mais contato com estrangeiros, é muito interessante, porque a gente aprende também da carreira vistas em outros países, né? Então, quando a gente fala de pós-graduação, esse feedback, esse intercâmbio de conhecimento é muito importante mesmo, tá? Os graduados universitários, né, em carreiras de graduação de 4 anos, a partir de 4 anos, eles, como mínimo, tá? Falando como mínimo, eles já podem fazer uma pós-graduação na Fundação Barceló. Ou seja, eu me formei, por exemplo, em enfermeria, tá? Ele já tem um tempo mínimo, a enfermeria na Fundação Barceló é de 5 anos, né? Então, ele já passa do mínimo que 4 anos. Então, você já pode fazer uma pós-graduação, que seria ou uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado. Mas, quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente tem também aquele nível de hierarquia, tá? Primeiro você começa com mestrado e com doutorado. Já vou explicar também isso para vocês. Mas, por exemplo, já vocês poderiam fazer a especialização e logo após fazer também mestrado ou fazer especialização e não fazer mais nada também, tá? Ou mestrado só, tá? Mas assim, se você já fez uma carreira com mínimo de 4 anos e vocês gostariam de fazer uma pós-graduação na Fundação Barceló, você já é totalmente apto a poder fazer uma pós-graduação. Então, isso daí eu acho muito, muito interessante, né? E lógico, recapitulando um pouquinho, falando só de carreiras na área de saúde, tá? Se vocês fizeram uma carreira que não tem a ver na área da saúde, que não é focado nesse setor, né? Então, a Fundação Barceló realmente não é a universidade que vocês poderiam optar, tá? Somente realmente relembrando isso para vocês, porque a Fundação Barceló é uma universidade totalmente focada na área da saúde, tá? E falando, né, sobre os tipos de pós-graduação. Quais seria, né? A gente começou falando sobre a especialização, né? E o propósito de uma especialização é aprofundar o conhecimento, tanto teórico como técnico, sobre as metodologias dentro de uma área específica profissional, algum campo de aplicação sobre alguma profissão específica, né? Então, se vocês gostariam de fazer isso, nossa, me formei em medicina e eu quero me especializar nesse campo especificamente.
Então, a especialização é com você, gente. Vai ser muito bom para você. Porque, assim, toda vez que a gente vê um médico, a gente se pergunta, nossa, mas quais estudos que será que o médico tem? Ele fez só medicina? Ele se especializou em alguma área específica? Eu acho muito, muito legal, né? Quando a pessoa vai além disso. Você estudou alguma coisa, uma graduação, mas você quer ainda se aprofundar ainda mais. Então, a gente está falando de uma especialização, né? E no caso, assim, da especialização, né? Você sempre vai ter, no caso da Fundação Barceló, vocês vão ter aquelas atividades de formação, né? Vocês vão precisar fazer um trabalho, né? De integração, vão apresentar esse trabalho no final dessa especialização. E logo após de apresentar esse trabalho, vocês vão receber o título, se vocês forem aprovados, o título de especialista, tá? E, lógico, com a área e o campo da aplicação que você escolheu. Então, você vai ser especialista nesse campo que você escolheu. E aqui, dois exemplos, né, que a Fundação Barceló oferece. Temos a especialização em medicina legal, tá? E a especialização em nutrição. Então, a especialização na medicina legal e a especialização em nutrição. Então, a gente não está falando realmente só de medicina, a gente está falando, por exemplo, de nutrição. Se você se formou na carreira, né, na graduação de nutrição, e você quer se especializar em nutrição, se entrar mais a fundo sobre o tema, a Universidade Barceló vai te oferecer essa possibilidade, que é uma coisa muito bacana, né? Muito legal. Além da especialização, a Universidade Barceló também oferece mestrados, gente. Mestrado, ele é mais... O objetivo dele, na verdade, é mais aprofundar na área, né, de uma disciplina, de uma parte, pode ser de uma área interdisciplinária também, e ele aponta mais na formação do desenvolvimento teórico, tecnológico, profissional, e ele vai muito na parte de investigação. Lógico, assim que na parte de mestrado, tem dois tipos de mestrado. Tem um mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Quando a gente fala de mestrado profissional, a gente está falando de uma área específica. Ou seja, você se formou, mas você está precisando se especializar em um tema específico. Você faz um mestrado profissional nessa área determinada. No caso do mestrado acadêmico, você se formou, mas você quer ainda, por exemplo, ficar na área de pesquisa, na área acadêmica mesmo falando. Por exemplo, você gostaria de ser professor de medicina numa área específica. Você pode fazer um mestrado acadêmico. Isso não impossibilita, por exemplo, você exercer como médico. Você pode exercer como médico tranquilamente, mas nas suas horas, por exemplo, vagas, ou talvez porque você gosta mesmo de dar aulas, você pode dar aulas numa faculdade, numa universidade, na área de medicina, focado num tema específico, talvez da anatomia, não sei. Mas para você dar aulas numa universidade, você precisa ter um mestrado acadêmico, tá? Só diferenciando que seria o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, tá? No caso do mestrado na Fundação Barceló, você vai ter uma formação, né? Você vai precisar entregar um projeto individual, tá? Um trabalho final, ou seja, quando você inicia no mestrado, você escolhe um projeto. E uma coisa interessante, assim, já falando a comparação, por exemplo, já com mestrado e doutorado, quando você escolhe um mestrado e você precisa ter um projeto, o projeto não precisa ser um projeto totalmente novo, inovador. Não precisa.
Ele pode já existir e vocês podem otimizar ele. Ou seja, eu também não estou falando de pegar o trabalho, copiar ele e fazer a mesma coisa. Não estou falando disso. Estou falando que vocês podem ver um projeto que já esteja sendo utilizado, mas você melhorar ele ainda mais, tá? Então, vocês podem fazer uma pesquisa sobre um projeto já existente. No caso do doutorado, ele é totalmente inovador. Vocês não podem já pegar um projeto que existe e otimizar ele. Vocês precisam começar do zero, um projeto que vocês estão iniciando totalmente, tá? Não pode, porque senão ele é visto como plágio, no caso de doutorado. Então, são coisas que a gente precisa realmente ficar atento. Então, o mestrado na Fundação Varceló, vocês vão ter um projeto, né? Vocês vão precisar demonstrar o conhecimento conceitual, metodológico, tudo do que vocês fizeram nesse projeto e mostrar, assim, o estado da arte do que vocês escolheram como projeto. O que seria o estado da arte? Como está a situação atual a nível mundial do que você escolheu. Por exemplo, meu projeto vai ser focada na anatomia humana, por exemplo. Perfeito. O que é um estudo especificamente para anatomia humana? Ok. Tem algum projeto a nível mundial que fala sobre isso? Se tem, perfeito. Onde tem? Que ano que foi a última pesquisa, né? Então, isso praticamente seria o estado da arte. Como seria o estado atual do projeto que você escolheu a nível mundial? Falando do mais recente, da mais recente pesquisa que fizeram referente a esse projeto, tá? Então, essas coisas, assim, vocês precisam demonstrar na hora de uma defesa de mestrado, por exemplo, tá? Mostrar esse conhecimento que você realmente pesquisou a fundo e que realmente a sua pesquisa talvez seja mais recente e não tem uma igual a essa, porque senão seria a mesma coisa que eu falei, plágio. Então, realmente precisam ter cuidado com essas coisas. E uma vez que vocês finalizam, no caso de mestrado, né, finalizou o estudo, finalizou o projeto, você vai obter o título de Magister e com o nome, não no caso da área que você colocou como referência. Falando agora na parte da grade curricular, a gente tem duas formas, né? No caso do mestrado, uma delas seria já estruturadas, que seria praticamente eles falarem para você qual matérias você precisa cursar no mestrado. E tem também a semi-estruturada. O que seria essa semi-estruturada? Metade, metade. Você escolhe algumas matérias e eles escolhem a metade para você. Mas é muito importante, né, ter uma observação que quando você escolhe as matérias, vocês sempre precisam ficar atentos a escolher a matéria certa. Por quê? Você precisa fazer uma matéria que te ajude no seu projeto. Por exemplo, eu vou estudar, vou fazer a matéria, por exemplo, de metodologia do projeto. Ele vai me ajudar na estruturação do projeto para poder entregar de uma forma perfeita o meu projeto e o esperado para, por exemplo, a sua banca, que vai ser a pessoa que vai ouvir sobre o seu projeto na hora da sua defesa. Então, é muito importante, realmente, que você veja muito bem a escolha certeira das matérias, porque assim, elas vão definir praticamente o seu projeto, eles vão levar o seu projeto num bom caminho, tá bom? E alguns exemplos de alguns mestrados que eles têm lá na Fundação Varceló maestria em gerontologia clínica, maestria em neuropsicofarmaciologia clínica, maestria em saúde pública, ou seja, mesma coisa, todo na área da saúde, mas se vocês podem ver, por exemplo, tem farmacologia, que no caso é farmácia, por exemplo, se fizer uma parte que você fazer um mestrado, eu achei incrível, né? Então, realmente,
A gente não está falando de mestrado só focado em medicina. Vocês podem realmente entrar lá, ver, porque vai ter focados em outras carreiras dentro da área da saúde. Então, podem ver as possibilidades que vocês podem ter se você já é formado, mas gostaria de uma oportunidade fazendo mestrado, tanto profissional como acadêmico, tá? Tem também a parte de doutorado, tá? E o que seria o doutorado, né? A gente já falou de especialização, já falamos de mestrado e agora o doutorado. Então, o principal objetivo, quando a gente fala de doutorado, é praticamente a formação de pesquisadores, né? E como já tinha comentado, né, quando já falei do mestrado, o doutorado se diferencia do mestrado pela originalidade, ou seja, o trabalho que vocês vão pesquisar, estudar e entregar no final, no seu projeto, ele precisa ser extremamente original. Ele não pode, na verdade, não é que não precise, não pode ter uma pesquisa, um segmento de uma pesquisa, como a gente estava falando no caso de mestrado, que você pode otimizar um trabalho que já existe. No caso de doutorado, você precisa ser original. Você começa do zero e você mostra assim, nunca teve uma pesquisa desse daqui, eu sou o primeiro a fazer. Você está tendo um estudo do zero, original, numa área determinada de conhecimento, que lógico, no caso da Fundação Barceló, vai ser na área da saúde, né? Por exemplo, você estudou nutrição e você ainda quer estudar mais, quer fazer, por exemplo, doutorado, quer chegar a fazer doutorado. A primeira coisa que você precisa saber é, primeiro que tudo, precisa fazer primeiro mestrado. Não tem um segmento começar com doutorado. Você primeiro precisa fazer mestrado, ou profissional ou acadêmico. Depois você começa seu doutorado, tá? Então, tem um segmento. Isso daí a gente chama de fase de hierarquia, né? Não pode doutorado sem começar primeiro o mestrado, tá? Mas, assim, vocês precisam mostrar uma contribuição na sua tese de doutorado, realmente, e é de caráter individual. Não pode fazer com mais nenhuma pessoa, tá? Então, como é um estudo original, você realmente precisa mostrar assim, ok, eu estou defendendo, estou fazendo minha tese, estou defendendo o meu aporte, né? Mas e aí, qual que é a sua contribuição? Como que ele pode ajudar na sociedade? Eles vão te perguntar, então você precisa realmente estar totalmente ciente como falar isso, porque você está defendendo, né, sua tese, então é totalmente importante, né? E assim, quem que pode fazer doutorado? Todo mundo que tenha um título, né, de mestrado, uma universidade nacional, internacional, né? Porque a gente está falando da Fundação Barceló, né? A Barceló, ela realmente aceita estrangeiros. Então, vocês vão ter essa possibilidade, se vocês realmente gostariam de ter essa oportunidade, né? E uma vez que você defende, né, no caso, sua tese, você é aprovado, você vai receber o título de doutor ou doutora e com a especificação da área, no caso que você escolheu no doutorado, tá? E falando um pouquinho da grade curricular da Fundação Barceló, eles têm também de duas formas, do mesmo jeito que o mestrado, né? Tem a estruturada e a semi-estruturada. A estruturada como eles passam as matérias certas para você, eles vão passar todas para você, ou a semi-estruturada, que no caso você pode escolher a metade das matérias, tá? E, de novo, assim, mesma coisa que eu falei para o mestrado, é muito importante vocês escolherem de uma forma certa as matérias para poder fazer da melhor forma o projeto final, né? Então, realmente, vocês escolhem as matérias sempre se importando muito com o projeto e que eles possam te ajudar no conhecimento, tudo para vocês entregar um trabalho final
Perfeito. E um exemplo, né, do doutorado que a Fundação Barceló oferece é o doutorado em Ciências de la Salud, tá? Super focado na área da saúde mesmo. E assim, você pode fazer qualquer outra carreira, mesma coisa que especialização, mesma coisa que o mestrado, e depois se focar, no caso, né, numa coisa específica na área da saúde, tá? Não tem problema, não é somente, por exemplo, um médico que pode fazer um mestrado, um doutorado, não funciona dessa forma. Qualquer outra carreira na área da saúde que vocês gostariam continuar com a pós-graduação, então, vocês podem fazer uma pós-graduação, no caso da Fundação Barceló, lembrando sempre que, no mínimo, para começar uma pós-graduação, é ter 4 anos de carreira como mínimo, tá bom? Então, isso daí é um requisito que para eles é essencial e fundamental, tá bom, gente?